Olá, eu sou o Cristiano. E eu sou João Paulo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, SQL dinâmico. Veremos o que é, por que existe, como usamos e onde colocamos. Esta aula se dividirá em 3 partes: introdução, utilização dos comandos e SQL Injection. Comecemos com o que é SQL dinâmico. Para explicar a diferença entre SQL dinâmico e o SQL que programamos até agora, dito SQL estático, vamos analisar esse SQL estático. SQL estático compreende as operações que não podem ter sua estrutura alterada entre a sua definição e a sua execução. Como em sala de aula fazíamos consultas diretas ao SGBD, nós só trabalhávamos com SQL estático. Este é um belo exemplo de SQL estático. SQL dinâmico difere do SQL estático, pois a estrutura do comando é definida durante a execução do programa host. Esse programa host é uma aplicação que utiliza o SGBD, e pode ser um programa em qualquer linguagem. Usar SQL em aplicações se chama SQL Embedded. O aplicativo host, então, define todas as interações com SGBD, compilando e executando conforme o programa está sendo executado. Em termos da sequência de execução de uma operação, SQL dinâmico difere do estático na preparação do statement. No estático, há uma compilação prévia, que pode ser separada em pré-compilação e bind. O statement, após compilado, fica pronto para ser executado em runtime. O SQL dinâmico não possui essa compilação prévia. Ao invés disso, a compilação ocorre em runtime, e a execução pode ocorrer em qualquer momento após a compilação. Note que a execução deve esperar a compilação terminar. Pode-se então executar o statement quantas vezes necessário até que ele seja alterado. Se usa o SQL dinâmico quando definir explicitamente todas as operações possíveis no programa, é impossível ou muito trabalhoso. Um exemplo muito utilizado é quando queremos modificar algumas tuplas de uma tabela, mas não sabemos, a termo de compilação, quais são as colunas que queremos modificar, ou mesmo qual a lógica de seleção para quais tuplas devemos modificar. Apesar de trazer muita liberdade para as consultas e facilidades para o programador, o SQL dinâmico tem seus contras. Em geral, as consultas usando o SQL dinâmico são muito complexas, pois são compostas de uma ou mais partes variáveis, que se juntam e podem ser alteradas durante a execução do programa. Isso também, evidentemente, dificulta o processo de debugging. Além disso, como em geral o usuário pode alterar a consulta, o SQL dinâmico gera um problema comum chamado SQL Injection, que será abordado mais profundamente daqui a pouco. Em geral, se utiliza SQL estático, pois, como as operações são feitas em tempo de compilação, é mais rápido que o dinâmico, onde isto ocorre em tempo de execução. Além disso, SQL estático é mais simples do que o dinâmico. A única vantagem do dinâmico é sua flexibilidade, que devido ao SQL Injection pode também ser uma coisa ruim. As operações dinâmicas são definidas no aplicativo host e então passadas para o SGBD. Elas são normalmente definidas como strings, entre outros motivos para facilitar sua modificação. O SGBD, após receber um statement, o compila ou executa ou os dois. Nos exemplos, se utilizará uma aplicação host que não será definida em nenhuma linguagem específica. Mas como isso é passado para o SGBD executado? As linguagens de programação utilizam APIs que conversam com SGBD, passando informações de operação para este. Independente da linguagem de programação utilizada para o aplicativo host, ou da maneira com que as funções do SGBD são chamadas por essa linguagem, diversas funções são essenciais para gerenciar o banco de dados, entre elas, algumas que são específicas para SQL dinâmico: Prepare, Execute e Execute Immediate. Veremos cada uma dessas funções logo. Com essas funções, é possível rodar SQL dinâmico de 2 maneiras: One-Step e Two-Step. One-Step é quando a consulta final é preparada e executada uma vez só. Utiliza-se o comando Execute Immediate para usá-la assim. Two-Step é quando a consulta base é preparada e compilada, marcando-se o espaço das variáveis e após a atribuição destas, ela é executada. Evidentemente, como a otimização, parsing, enfim, os passos referentes à preparação da consulta já foram efetuados antes da sua execução, Two-Step é muito mais eficiente que One-Step. Especialmente pois após a compilação inicial, Two-Step pode ser executado inúmeras vezes, enquanto no One-Step a cada execução ele é recompilado.
A função prepare, então, compila o código que é passado como parâmetro para ele. Ela liga a operação compilada a statement name para poder ser chamada depois. Esta é a sintaxe do prepare, onde chamamos prepare, statement name, from, host variables. Statement name é o nome que daremos para a nossa operação, e o host variable de entrada deverá ter o código a ser compilado. Notem que ainda não falamos sobre host variables, falaremos sobre isso mais tarde. A outra operação utilizada para o two-way step é o execute. O execute executa um statement já compilado. É importante frisar que operações execute, assim como operações de execute immediate, não executam operações do tipo select, por não haver mecanismo que trate o resultado da pesquisa. Esta é a sintaxe do execute. Execute, statement name, using, host variables. O statement name é o nome dado à operação no prepare. O argumento using host variables será visto mais tarde. O execute immediate é a operação do one-way step. Ela pode ser considerada mais ou menos como a soma entre prepare e execute, ou seja, ela prepara e executa o trecho dado como entrada. Esta é a sintaxe do execute immediate, com somente uma entrada, host variable, que é o código a ser compilado e executado. Isto é um exemplo de uso de SQL dinâmico. A linguagem de programação aqui não é definida, mas pode ser considerada um C. Definimos três strings, condition1, condition2 e SQL buffer. Condition1 e condition2 são duas diferentes condições para o nosso update, que está definido em SQL buffer. Notem que o código SQL está dentro da string e não é compilada quando o aplicativo em si é compilado. Definimos então alguma interação com o usuário, da qual abstraímos para opção e definimos para uma constante 1 arbitrária. Caso a opção for 1, mandaremos o SQL preparar a função para myfunct, onde o código a ser executado é a soma de SQL buffer e condition1. Isso gera um código update empregado, set salário igual a 200, where salário menor que 200. Caso a opção não seja 0, ele mandará ainda para myfunct a soma de SQL buffer e condição 2. Essa soma gerará um código update empregado, set salário igual a 200, where salário maior igual que 200. Logo após a preparação, mandamos executar o statement myfunct. Mas então, o que são host variables? São variáveis que definimos no programa host, mas que devem ser mantidas compatíveis com o SQL. Para os comandos de execute immediate e prepare, são as strings que definem a operação. No execute, são os valores que podem ser tidos como entrada na operação já preparada. Podemos usar host variables para, por exemplo, modificar qual o novo piso salarial. No código que será compilado, colocamos o sinal de ponto de interrogação para marcar onde as variáveis serão colocadas durante a compilação. Além de host variables, podemos utilizar uma coisa chamada SQLDA, SQL Data Area, para passar parâmetros no comando execute, quando não sabemos exatamente qual o número de parâmetros na hora de compilação. Notem que a criação e inicialização dos valores de uma SQLDA é trabalho do programa host. Finalmente, vamos falar de SQL Injection. Quando usamos SQL dinâmico, a consulta é tratada como uma string, que pode na maioria das vezes ser editada por um usuário. Dessa forma, é possível que o usuário altere a consulta de forma indesejada. Você deve estar se perguntando, e daí? Então, por exemplo, vamos ver essa consulta. Se o usuário entrar com uma aspa simples, ocorrerá um erro de sintaxe na consulta, e ela será terminada. Isso não é ruim o suficiente. Suponha que se insira a série drop table nome da tabela.
Desta forma, o usuário acaba de deletar a tabela do banco de dados. Não está feliz ainda? Utilizando a entrada #simples or 1 igual a 1, a consulta retorna todos os valores da tabela. Se essa tabela for uma tabela de usuários, parabéns, você tem o login e a senha de todos os usuários do sistema. Existem algumas formas de evitar isso. Uma delas é utilizar uma API, no caso de SQL Embedded, que tenha entradas parametrizadas, ou que trate isso por si só. A outra é utilizar o comando escape, ou semelhante no SGBD usado, para tratar caracteres de escape, que são caracteres que invalidam a consulta se estiverem na entrada. E por hoje é só, pessoal. Agora vocês têm uma boa base de SQL dinâmico. O que é, por que existe, como usamos e onde colocamos. Até mais! Tchau!